E o tema da nossa live hoje é: qual é o maior problema da Terra? Já parou para pensar nisso? Afinal de contas, Pri, que negócio que é esse, o problema da Terra? Já parou para pensar, gente? A gente tem a tendência de sempre apontar, né, a culpa dos problemas do mundo. Ah, a culpa é do clima, porque choveu demais, e aí alagou toda a plantação e a plantação se perdeu. Ah, a culpa é do sol porque tá muito quente, e aí tá queimando a plantação. A culpa é dos governos, os impostos são altos, a culpa é dos políticos. Não, Pri, eu tô passando dificuldade, a culpa é da crise, a culpa é da pandemia, a culpa é da gasolina que tá alta. A culpa, Pri, é do meu patrão. A culpa é dos ricos que estão sufocando os pobres. Não, aí você que tem uma condição melhor fala: não, Pri, a culpa é dos pobres que parece que não querem desenvolver, não querem evoluir, não querem trabalhar. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Sempre a gente vai querer colocar um culpado, mas a gente nunca quer assumir o verdadeiro culpado. A gente não quer olhar para a verdadeira razão de todos os problemas que tem na Terra. Eu preciso entender, e você também, que cada pessoa nessa Terra, ela é responsável pela vida que ela tem. Então, se você está com problema no casamento, qual que é o problema? Será que é seu cônjuge? Ou será que é você que não aprendeu a dominar sobre as suas emoções, sobre a sua raiva, sobre a sua língua, sobre o seu comportamento? E aí, sabe o que acontece? Quando a gente não assume que a responsabilidade da minha vida é minha, o que acontece? Eu começo a sempre colocar a culpa nos outros. Por quê? Porque se o problema é você pode resolver esse problema. E você é o único, aliás, que pode resolver esse problema. A culpa não é de Deus, a culpa não é do seu cônjuge, não é dos políticos, não é da crise. Não, a culpa é só sua. Eu sou responsável, eu sou autorresponsável por tudo que me acontece. Pri, não, mas a culpa são dos meus pais. Mas olha pra você ver, será que a culpa é dos pais mesmo? Você tem 2 filhos criados na mesma casa, na mesma família. Um filho bem-sucedido e o outro filho mal-sucedido. Os 2 criados na mesma família humilde, simples. O filho bem-sucedido fala assim: olha, eu dou graças a Deus, tudo que eu tenho foi graças à minha criação com os meus pais. Passei muita dificuldade na vida, quase passamos fome. Meu pai e minha mãe não tinham mal 4ª série, mal assinavam, sabiam ler e escrever. Mas eu vendo aquilo ali, menino, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, encarei e falei assim: eu vou mudar a minha vida. Ou seja, eu assumi a responsabilidade dos problemas que eu tinha de ter nascido numa família simples, humilde, sem muitas oportunidades. E aí, aquela pessoa bem-sucedida falou assim: eu fui lá e eu estudei, eu batalhei e eu cresci e hoje eu sou quem eu sou. Me tornei uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, essa pessoa bem-sucedida, ela entendeu que o maior problema da Terra estava nela, mas que ela poderia resolver esse maior problema, assumindo o quê? A responsabilidade pela vida dela. Na mesma casa e na mesma família tem um outro irmão. Um irmão que também passou por muitas dificuldades. Os 2 criados ali naquela família simples, humilde, os pais com pouca escolaridade. E esse irmão cresceu e não conseguiu se desenvolver na vida. E ele fala: a culpa não é minha, a culpa é da minha família. Eu nasci em uma família pobre. A culpa são dos meus pais, porque meus pais não tiveram escolaridade e nunca me ensinaram que eu precisava estudar. Olha, a culpa não é minha não. A culpa foram das circunstâncias da minha vida. Porque eu vivi uma vida sofrida, uma vida muito difícil e por conta disso eu não trabalhei, não estudei e não venci na vida. E aí eu quero te dizer, qual a diferença desses 2 irmãos? Porque os 2 foram submetidos na mesma família, criados na mesma família, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações. Um fez disso um trampolim para se desenvolver. E o outro fez disso uma pedra, como uma barreira, uma muralha, para ele não se desenvolver. Ou seja, o maior problema da Terra sou eu, o maior problema da Terra é você, não são os outros. Sabe qual que é a questão? A gente tem medo de problemas. E aí a gente não olha pra gente falando assim, ó: onde há um problema, há por trás uma recompensa. Escreve aí, ó: se tem um problema, por trás tem uma recompensa. O mundo é feito de problemas e de soluções. Muitas pessoas têm reclamado da sua vida sentimental, da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua vida familiar. Muitas pessoas, né, estão de mal com a vida, de mal com o mundo. Pensam: meu Deus, eu preciso de um milagre, a minha vida precisa de mudar.
Mas eu quero te falar, você é o próprio milagre que você precisa. Quando você tomar a decisão, quando você assumir a responsabilidade pela sua vida, entender que você foi chamado para dominar sobre todas as coisas, entender que você foi chamado para dominar sobre você, sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre aquilo que você come, sobre aquilo que você investe no seu relacionamento com Deus. Aí você vai parar de dar desculpa e vai assumir a responsabilidade da sua vida e vai entender que você é um próprio milagre nessa terra. O que você está fazendo de verdade para mudar a situação da sua vida, que talvez não esteja tão bom hoje? O que você está fazendo de verdade? Será que a gente só está reclamando? Será que a gente está sempre vendo que o outro é o problema do mundo? Presta atenção, Deus já te abençoou desde a fundação do mundo, desde a fundação da terra. Você precisa de parar e pensar o que eu realmente estou fazendo para mudar essa situação. Orar, clamar ao Senhor é importante, mas você precisa entender que você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Então, qual é o maior problema da terra? Quando eu não assumo as minhas responsabilidades. Eu e você, quando não assumimos a responsabilidade pela nossa vida, nós somos o maior problema da terra, que tem no planeta Terra. Mas quando a gente encara quem a gente é, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade em Cristo, a gente pega esse problema, transforma ele, batalha, começa a colocar ali atitudes, novos comportamentos, tem metanoia, que é mudança de mentalidade. E aí o que acontece? A gente se torna o maior milagre na nossa própria vida e na vida de todos que estão ao nosso redor. Tá com problema no casamento? Você é o problema e você também é a solução. Tá com problema no seu trabalho? Você é o problema e você também é a maior solução. Tá com problema nas finanças? Você é o problema e você também é a maior solução. Às vezes eu não sei qual atitude você precisa ter, você tem que abandonar alguma conduta que está atrapalhando a sua vida. Não sei. Você tem que resolver esse problema aí que está atrapalhando, te afastando daquilo que Deus te chamou para ser. Pri, mas eu tô com medo. Vai com medo. Tenho sonhos, tenho projetos, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos problemas. Vai estudar inteligência emocional, vai estudar educação financeira. Se você está com um problema hoje, vai resolver o problema que é você. Para que esse problema que é você se torne um milagre nessa terra. Para abençoar mais e mais pessoas. Faça acontecer o seu próprio milagre. Pri, mas aí eu estou excluindo Deus da minha vida de jeito nenhum. Aquilo que cabe a Ele, você vai continuar orando. Mas há coisas que cabem a nós. É nós que precisamos ter mudança de mentalidade. É nós que precisamos mudar o nosso comportamento em relação a finanças, ao nosso casamento, à nossa vida, à nossa maneira de encarar, no nosso relacionamento com o Senhor. O que cabe a nós precisamos assumir a responsabilidade. E vamos continuar orando sempre. Agora o que não dá é as pessoas orarem e ficar esperando. Ai, Deus, resolve o problema do mundo aí, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu faço. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Chegou a hora da gente assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pela vida que a gente leva. Isso começa quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Você e eu somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você fala, Pri, mas eu estou passando uma situação tão difícil que eu nunca pensei passar e que eu não procurei ela. Pega essa situação. Transforma ela numa grande história para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que você. Vai ser uma história de superação, tá bom? E se você gostou do vídeo, gente, não esquece, deixe seu like. Me acompanha também lá no Instagram, priscila.corsino. Vai ser um prazer a gente poder caminhar mais junto, mais de perto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!